Foi. Então, o professor Cláudio acabou de mandar uma notícia, falou que semana que vem, na terça-feira, tanto que se compete mais a disciplina de terça, vocês vão ter uma palestra, se não me engano, sobre, acho que trabalho na época do Covid, é o tema mais ou menos isso aí, já verifico, já e passo com 100% de precisão, só um minutinho. Trabalho em tempos de pandemia, novos marcos legais e negociações coletivas. Esse é o título da palestra. Vai ser na próxima terça-feira. Daí, assim que tiver o link certinho e a arte, eu vou postar no Ava para vocês no tópico respectivo da disciplina de terça daí, beleza? Ontem tinha sido acordado com quem estava presente na aula sobre que as revisões da próxima semana, eu vou fazer elas gravadas e vou disponibilizar para vocês. Se eu conseguir gravá-las hoje, é possível que eu já grave elas hoje, se eu gravar uma hoje, qualquer coisa assim, mas assim que eu for gravando, eu vou disponibilizando. Então, antes da semana que vem, já vai estar lá disponível a revisão para vocês. Semana que vem não tem exercícios, tá? Só o último exercício que vai ser dado para vocês nas duas disciplinas vai ser o de hoje, que vai ser o quinto exercício da disciplina de Gestão Internacional de Negócios. Daí, de qualquer forma, tipo, por mais que um seja 5 ou seja 4, ambas vão valer no total, todas as listas juntas, 4 pontos. Eu tiro a média da nota obtida em cada uma das listas, porque cada lista vale 4 pontos, então eu tiro a média delas e formo a nota de trabalho. Então, em geral, seria mais ou menos esses os recados que eu teria que dar. Nas revisões, eu vou falar como vai ser feita cada uma das provas. Então, a gente vai ter semana que vem revisão. Na semana seguinte, que se não me engano é a semana no dia, vamos ver aqui só no calendário para não perder, a partir do dia 17 é semana de provas já. Então vocês têm mais uma semana de folga e daí em seguida já é semana de prova novamente. Daí, nas revisões eu vou passar as instruções como vai ser feitas as provas, mas vai ter tópico específico de cada uma delas no próprio AVA, só na prova mesmo que eu vou liberar, mas vai ser naquele mesmo esquema que já foi feito anteriormente também, que eu libero a prova já às 18 horas ou 17 horas e vocês podem fazer a prova até 11 horas da noite. Vai seguir os mesmos preceitos que já foram feitos anteriormente, beleza? Beleza, A professor. Tranquilo. A aula de hoje ela está um pouquinho mais curta. Eu fiz ela com 18 slides apenas, até mesmo porque nessa época é difícil. Muita gente falta, fica mais cansativo. Então, para estimular a, as pessoas a assistir às aulas, a aula vai ser um pouquinho mais curta. Mas como vai ser a última aula, depois vem a revisão. E a revisão, mesmo gravada, acho que vai atingir facilmente os seus 50 minutos, uma hora. Mas não ficou tantos slides assim. A digestão estratégica eu deixei mais slide porque tem mais exemplo e mais imagens. Ficou com, em média, acho que 60 slides. E a revisão da gestão internacional ficou com 40 e pouquinho. Então, tá em pouco tempo, vai ser tranquilo. Enfim, começarei a aula e vamos lá. Me avisem assim que vocês estiverem vendo minha tela. Agora voltei a utilizar 2 monitores. Estou bem feliz e mais eficiente e produtivo. Costume que é difícil cortar depois que você cria ele. Estão conseguindo ver a tela? Professor, Sim, parecendo professor. normalmente. Beleza. Deixa eu só mover a tela de vocês para cá, caso tenha que autorizar alguém, assim fica mais fácil. Pronto. Fechou. Então, vamos lá. Hoje vai ser o último tópico que vai ser abordado. Nós vamos falar sobre gestão financeira, contábil e RH em empresas globais. É só um aprofundamento, porque nós já falamos sobre esses tópicos anteriormente, mas são somente alguns adendos que têm que ser feitos, né? No meio deles eu faço alguns comentários. Então, vai estar dividido em gestão contábil e financeira e depois gestão de RH, que vai ser a última parte que vai ser passada. Então, principais tarefas de gestão financeira internacional. A gestão financeira internacional envolve a aquisição e utilização de fundos para as atividades de comércio e investimento. Nós tivemos juntos duas disciplinas de gestão financeira e mercado de capitais e gestão financeira orçamentária. A base da gestão financeira é basicamente você coletar recursos e aplicar recursos da maneira mais eficiente possível. Essa parte de coletar recursos em si pode ser bem difícil e bem complexa. Em empresas grandes, você acaba tendo outras ferramentas de coletar recursos, seja por meio de criando ativos para revenda, criando sociedade com demais pessoas e assim vai indo. Quando você, a partir do momento que vai criando essas dívidas, vai adquirindo recursos e pode propiciar um maior crescimento para a empresa. Os atores incluem empresas, bancos e corretoras. Normalmente está envolvido nesse processo. São empresas que ou fazem parcerias ou simplesmente instituições financeiras que ou te emprestam dinheiro ou que permitem que você pegue e venda algo para terceiros ou empreste dinheiro de terceiros para poder ajudar no crescimento da empresa. Isso é muito comum quando você vai ver grandes empresas fazendo fusões, por exemplo. Muitas empresas, quando fazem fusões ou aquisições, principalmente na parte de aquisições, falei fusões ali, mas é aquisições o foco disso aqui.
Quando uma empresa quer comprar outra, muitas vezes ela não tem o capital necessário para chegar e comprar uma outra empresa. O que ela faz? Ela cria um fundo de investimento, arrecada dinheiro por meio desse fundo, ou simplesmente acaba vendendo mais ações ou criando outros ativos que ela consiga vender e captar recursos, e dessa forma ela cresce e compra uma outra empresa. Isso é uma estratégia bem comum de ser vista, e é interessante. Óbvio que ela não é feita de uma maneira tão rápida assim, senão qualquer pessoa estaria fazendo aquisições o tempo todo, porque também envolve outras variáveis que têm que ser analisadas, e autorizações inclusive, mas é uma prática bem comum. E isso é muito utilizado. Então, essas ferramentas que você vai ter no mercado, digamos, maior, para adquirir dinheiro, tem que ser utilizadas com toda certeza, senão as empresas acabam não sobrevivendo e não reagindo rapidamente ao mercado. Diretores como os financeiros, CFO, organizam as atividades financeiras dentro da empresa focal, decidindo sobre a estrutura de capital da empresa e angariando, administrando o fluxo de caixa, fazendo a previsão orçamentária, cuidando do risco cambial, entre outras atividades. Detalhes, isso aqui numa empresa pequena é fácil de ver como isso aqui se aplica e como a pessoa organiza tudo isso aqui. Mas já se a empresa estiver dividida em N filiais em N países, essa relação se torna muito mais complexa. Por isso que o orçamento em si é tão importante. Ele é uma maneira, digamos, é uma diretriz, juntamente com os valores, missão e visão da empresa, para que as pessoas que são loteadas em outros países saibam como agir nas mais determinadas situações. Ela sabe o que a empresa espera dela. E o orçamento é um documento escrito dizendo o que ela pode gastar, basicamente isso. Então, essa é uma maneira da empresa manter, de certa forma, um alinhamento entre todas as outras. Porque pense se todas as empresas, todas as filiais tivessem plena liberdade para começar a gastar mais do que o planejado, todo o planejamento financeiro iria por água abaixo, a empresa não seria bem vista para os acionistas, porque a partir do momento que você adquire mais sócios, você também adquire uma responsabilidade maior da transparência, de fazer, digamos, boas políticas internas, ter um bom sistema que faça aquela empresa ser sólida e confiável. Se a empresa for muito solta, as pessoas não querem investir mais nela, isso gera uma série de problemas. Como as empresas criam, só botar isso aqui, como as empresas criam sua estrutura de capitais internacionais? A estrutura de capital é um mix de ativos e passivos de longo prazo que as empresas usam para apoiar suas atividades internacionais. É a mesma coisa de mercado de capital. A empresa pode se endividar, seja com instituições financeiras como bancos ou simplesmente com pessoas que estão investindo nelas. O capital próprio é obtido com a venda de ações em bolsa de valores e retendo os lucros. Você pode fazer isso. Se lembra também que a gente tinha falado de mercados de capitais, que tinha uma opção que era a empresa comprar as próprias ações. E essa é uma manobra bem interessante, porque se o valor das ações da empresa cai, ela pode chegar e comprar suas ações de volta, de maneira que, como ela está comprando uma quantidade massiva de ações, o valor dessas ações volta a subir. Então, ela ganha o dinheiro no meio disso e coloca as ações para vender novamente. Essa é uma manobrinha interessante e funciona bem. O financiamento por terceiros é obtido fazendo empréstimos de dinheiro com os bancos e outras instituições financeiras ou através da venda de títulos. A gente viu que tem várias modalidades de empréstimo, você consegue fazer, digamos, mercado futuro, e assim vai indo. Isso depende de cada um dos segmentos que a empresa atuar, abre-se um leque diferente de ativos que ela consegue vender e maneiras diferentes de agregar esses recursos para ela, e também de garantir uma certa estabilidade de acordo com o caos da economia global, assim. Então ela consegue garantir, seja preço de dólar, preço de commodities, e assim vai indo. Isso depende de cada área que ela trabalhe. A gestão do capital de trabalho do fluxo de caixa, esse é o título, né? Eu li como se fosse meio do texto. Ignore que eu tô cansadinho. As empresas costumam desenvolver um depositário centralizado, onde os fundos são obtidos a partir de uma rede de subsidiárias e afiliadas da empresa, para distribuí-los depois para as unidades que necessitam desse capital. Então, ainda assim, é uma forte centralização de onde os recursos realmente vêm e vão. Porque e simplesmente para alinhar em todas as partes da empresa com a estratégia dela inicial, seja a própria estratégia financeira ou a estratégia de marketing da própria empresa. Então é importante ter esse controle, essa centralização, de maneira que a empresa consiga propagar o valor e propagar a imagem dela. Se a gente falou daquela questão ontem sobre a questão de gestão de crises, esses gaps que existem, tem que se propagar uma imagem única para todos os lugares que a empresa estiver atuando. Mas ao mesmo tempo tem que haver uma flexibilidade para que essas unidades, essas filiais, sejam reativas em tempo hábil para o mercado também. Porque nós comentamos isso na gestão de crises, porque é muito comum, por exemplo, acontecer um problema e ter um delay muito grande até a empresa se posicionar. E como que isso acontece, como se resolve isso se a empresa é multinacional e depende de uma série de aprovações para alguém se posicionar? Eis o X da questão. Não é uma coisa impossível de ser feita, mas depende da empresa realmente valorizar essa necessidade de reação em cada mercado que seja e dar ferramentas para que as próprias filiais consigam resolver esse problema localmente. Ou a própria gestão, que seja superior, consiga responder rapidamente esse tipo de crise também. Então, é bem complexo, mas existem empresas que fazem bem isso, então não é impossível.
Sim, vários métodos para transferência de fundos no âmbito multinacional, incluindo remessas de dividendos, pagamentos de royalties, preços de transferência, empréstimos e resseguro. Existem N maneiras de realmente fazer essa transação de dinheiro entre as próprias empresas, uma fazer empréstimo para outra e assim vai indo. A questão é que a empresa sempre tem que priorizar as maneiras que custem menos para ela. Dependendo de certos países, podem cobrar umas taxas cada vez maiores para poder fazer essa transação entre a filial e a matriz dela. Isso é uma coisa que muitas empresas, quando vão se instalar em um determinado país, acabam utilizando o seu poder de barganha para conseguir negociar uma melhor situação nesse ponto, contrariando muitas vezes as leis locais que as outras empresas estão sujeitas. Então, cada empresa tem que estudar o melhor para sua situação de acordo com o seu porte. A gente fala de empresa internacional, mas vem umas situações assim que a gente fica pensando só em empresas gigantescas que atuam no mercado. Isso não é uma realidade. Tem muitas empresas, por exemplo, às vezes até mesmo sites que fornecem serviços que são, por exemplo, brasileiros e atuam lá fora. Um exemplo famoso, acho que é fácil de associar, é que nem daquele cara do Ei Nerd. Ele tem, no caso, a empresa Cifras, que é aqui brasileira, que ele fornece realmente cifras, né? Um título e um link bem sugestivo, e ele tem uma empresa internacional que é sediado nos Estados Unidos, que tem esse mesmo propósito. Então ele tem uma empresa que foi basicamente um site que fornece serviços e videoaulas lá nos Estados Unidos. É uma empresa que, teoricamente, tipo, vai ter 1 ou 2 funcionários, e é uma empresa internacional. Isso é uma situação bem interessante, porque a gente fica se distanciando muito, mas é muito fácil. Não é fácil, mas é possível com os caminhos certos você abrir uma empresa internacional e já começar internacionalmente, buscando uma solução num país, porque muitas vezes a gente pensa que a gente pode trazer de fora para cá, mas às vezes o que a gente pode levar de cá para fora também é uma boa solução. Previsão orçamentária. A previsão orçamentária baseia-se em análise que a diretoria realiza para avaliar a viabilidade das propostas dos projetos internacionais. Aqui tem um pequeno erro ali, devia ser projetos. Mas, enfim, essa questão da previsão orçamentária ela envolve a empresa como um todo, podendo ser feita individualmente também, cada filial fazendo sua própria previsão e depois aprovando juntamente com a matriz. Isso aqui não segue uma regra tão específica para porque cada empresa tem sua própria metodologia e como vai fazer isso aqui. E orçamento, quanto maior a empresa, mais pessoas atuando e maior, digamos, mais complexo for a prestação de serviço, a fabricação de produto, mais complexo vai ser o orçamento também. Então é ideal, igual nós vimos na disciplina de gestão financeira e orçamentária, é importante dar autonomia às pessoas que estão atuando em cada uma das áreas para chegar em valores realistas e a empresa ter informações sólidas para poder trabalhar em cima. Porque se a empresa for mandar simplesmente o quanto as outras filiais têm que gastar, elas vão acabar sambando muito ali para entregar aquele resultado que foi pedido para elas, e ao mesmo tempo elas vão depredar o próprio serviço e produto para conseguir atingir aquele ponto. Então, não vale tanto a pena assim. A diretoria calcula o valor líquido atual de um projeto proposto para decidir se deve ou se não deve ser implementado. Isso aqui também envolve uma alta, digamos, interferência ali regional, porque é difícil uma empresa internacional realmente conseguir fazer essa avaliação da matriz para baixo. Normalmente as próprias séries estão fazendo essa análise juntamente com consultoria e outras empresas envolvidas para chegar num ponto e a empresa que está acima simplesmente olha o orçamento e vê o retorno pretendido e daí ela aprova ou desaprova. Quanto maior a empresa, mais o orçamento empresarial se torna atrativo. É aquela questão, quanto maior a empresa, mais variáveis tem dentro dela e mais difícil se manter um controle e se manter um sistema, digamos, que você realmente consiga impor aquilo que você quer que seja feito para as outras partes. Porque envolve interesse de pessoas diferentes. Cada filial vai ter sua própria autogestão, vamos falar dessa forma, e com isso eles conseguem pegar e ter seu próprio ego. Então, eles vão tomar decisões por conta própria, vão fazer coisas que eles realmente acham melhores, porque muitas vezes esse engessamento impede que eles sejam ousados e consigam até ganhos maiores que os pretendidos. E você não consegue um resultado melhor se você não for ousado. E o problema dessa ousadia, que às vezes pode dar certo, só que muitas vezes pode dar errado e a empresa vai ter que responder por isso. Então é muito atrativo para empresas grandes terem realmente orçamento para conseguir fazer esse controle. Sem isso, elas não conseguiriam propagar o que elas objetificam da área financeira da empresa para outras filiais. Risco cambial. Isso aqui a gente falou bastante em N disciplinas. Existem 3 tipos principais de exposição cambial. Exposição de transação, quando as contas a receber ou a pagar são em moeda estrangeira. Então, você realmente fez transações, ou pelo menos, digamos, fez dívidas, e você talvez receba mais ou menos, ou pague mais ou menos do que você realmente já tinha contratado. Pense o quanto isso aqui é complicado. Você fez um empréstimo e o valor do dólar subiu, e você está atuando, digamos, com uma moeda local, que perante o dólar deu uma enfraquecida, você ter que pagar uma conta mais cara do que você pretendia já é um grande problema, porque fazer um empréstimo ainda é uma coisa que se analisa bastante.
Exposição econômica. Isso também acontece, tá? Se você vender para fora e for receber um valor menor do que aquilo que tinha sido vendido. Isso também acaba totalmente o cálculo de precificação. Exposição econômica é causada pelas flutuações da taxa de câmbio que afeta os preços dos produtos, os custos e o valor de investimentos estrangeiros. Muitas vezes, quando você realmente instala uma empresa em outro país e você consegue fazer uma cadeia de suprimentos dentro daquele próprio país, isso facilita porque diminui essa flutuação. Como você às vezes tem que lidar com importação de recursos, isso já torna totalmente complexo, porque tua precificação nunca vai ser exata. E você sempre vai ter que trabalhar com uma margem de segurança para nunca ter prejuízo. Então, pense o quanto isso aqui é complicado, principalmente se tua produção tiver insumos de N países diferentes. Você não tem essa estabilidade. Às vezes é melhor gastar, digamos, um pouco mais e ter essa segurança e ter uma margem de ganho estável do que você ter que fazer isso tudo na louca e estar sujeito ao caos para realmente dizer o quanto você ganha com a venda de um produto ou serviço. Exposição da tradução ocorre quando a empresa combina as demonstrações financeiras das filiais estrangeiras com as demonstrações financeiras da matriz, um processo chamado consolidação. Então, é complicado por si só, porque às vezes as empresas atuando em mercados diferentes, elas podem obter resultados diferentes, que esses resultados acabam conflitando, porque às vezes a empresa controladora, ela está regida por uma moeda, e as empresas que são controladas estão em outra. Então, pense que é complicado, porque às vezes essa empresa obter um bom resultado local, só que na empresa controladora isso pode representar uma distorção do valor original ali para baixo ou para cima. Então, isso aqui é complicado. Até mesmo porque quando você vai demonstrar os resultados, você vai traduzir para uma moeda, só que às vezes pode haver flutuações posteriores, isso pode realmente afetar e criar uma discrepância entre aquilo que a empresa foi declarada ali para os acionistas, diante daquilo que realmente aconteceu com ela. Então, é bem complexo. Mas é uma área que é mais difícil de realmente interagir com ela, né? Porque é extremamente específica. Continuando. Deve tentar fazer uma previsão das taxas de câmbio, nossa, como se fosse fácil, para minimizar a exposição da empresa ao risco cambial. Então é possível você atuar com derivativos e conseguir comprar dólar a preço X para você poder minimizar esse caos. Só que para isso tem que fazer uma análise de risco e saber o quanto você vai comprar, de maneira que se o cenário não for exatamente o que você está prevendo, você também não tem um prejuízo muito grande. Depende de várias análises e tecnologias da informação para prever o valor futuro da divisa. Isso aqui é extremamente difícil, você pode utilizar as ferramentas que forem, é difícil chegar numa previsão exata. Mas você consegue ter algo aproximado de acordo para onde o mercado está indo. Não era nenhuma dúvida que assim que começou uma pandemia, o valor do real perante o dólar iria cair. Certo? Ninguém tinha dúvida disso. Então já era uma coisa que dava para se antecipar. Mas o quanto isso vai acontecer e por quanto tempo que é o complexo. Porque vocês podem ver, até mesmo analisando novamente o cenário da pandemia, acontecia bastante de realmente ter essa dúvida que, não, em julho nós vamos ter a vacina. Tá, nós já estamos em novembro e até agora, cadê a vacina? Isso é uma situação complicada, porque é uma situação que não se tem uma base para você saber como vai agir. E a base sempre vai ser muito pessimista, mas você sabe, sei lá, por exemplo, a vacina de Ebola demorou 2 anos. Mas você sabe que o mundo inteiro está engajado nisso, principalmente olhando também a parte dos lucros que a vacina pode trazer. Então você já imagina que vai chegar mais rápido do que, digamos, bater um recorde de velocidade de produção. Só que o quanto vai ser esse mais rápido? Será que é possível realmente agilizar isso e ainda atender as normas de segurança? Eis a questão. Não é tão fácil de prever. Então é complicado. Você consegue prever o que vai acontecer, mas o tempo que isso vai durar é uma situação bem difícil e a intensidade dela também. Então pense que essa intensidade pode variar o quanto você vai comprar os próprios derivativos para manter a segurança da empresa. Certo? É complexo. Uma ferramenta fundamental para minimizar a exposição ao risco cambial seria o hedging. É basicamente isso que eu falei, essa ideia de você conseguir ter um certo nível de ancoramento ali para conseguir salvar seus negócios. Então você investe de um lado, mas também investe na outra situação que te garanta uma segurança, que nem esse caso dos derivativos. Isso aqui a gente falou bem em mercado de capitais. Os instrumentos principais do hedging incluem contratos de compra futura, contratos futuros e opções de moeda e swap cambial. Compra futura e contratos futuros é basicamente essa ideia de você adquirir o direito de compra de alguma coisa por um determinado período de tempo, por um determinado valor. Então você compra o direito de daqui 2 anos comprar feijão a, sei lá, R$ 50 o saco, algo assim. Então você fica prevendo, se você depende do feijão para fazer alguma coisa, digamos que faz feijoada enlatada, você precisa ter um valor tranquilo para comprar teu feijão ali, então você contrata esse direito. Então às vezes se o feijão fica mais caro, você já tem um contrato para comprar aquele feijão mais barato. Vale muito a pena. Opções de moeda, ser basicamente essa questão se a moeda sobe ou desce, você dá uma investida nesse sentido. Isso aqui é bem mais complexo que isso que eu tô falando, tá? Mas é algo que tem que estudar da parte, porque
eu irei alguns slides para explicar isso aqui, como funciona, eu já expliquei lá atrás. E swap cambial, essa ideia também de você trocar um indicador de um ativo para o outro e conseguir fazer ele, por exemplo, atuar como se fosse mesma proporção, diretamente proporcional ao dólar. Então você consegue fazer essa troca. Esse é um procedimento complexo, me lembro que eu dei uma aula específica sobre esse tipo de coisa no passado, mas tem os materiais que a própria... Eu não me lembro exatamente quem publicou agora, mas tem uma série de livros de investimentos que são domínio público, então você consegue basicamente baixá-los e utilizá-los, que eles tratam exatamente o que cada um desses ativos é. É interessante. Gestão das práticas contábeis internacionais e das questões fiscais. As demonstrações financeiras preparadas em um país podem ser difíceis de comparar com as elaboradas em outro país. Aqui que está uma questão complexa. Você lembra que ele falou bastante na disciplina de mercado de capitais sobre governança corporativa e as regras que uma empresa, para, por exemplo, colocar suas ações na bolsa, ela tinha que seguir. Então, ela tinha que pegar e ter uma declaração padronizada para conseguir vender as ações em determinado país. Só que esse é o X da questão. Cada país vai ter as suas normas, tudo bem que eles tendem a, digamos, se assemelhar entre si, mas às vezes a declaração de um país não está tão completa para ser apresentada em outro. E assim por diante, às vezes um determinado país também vai ter informações a mais. E por aí vai indo. Essa é uma situação complicada, porque quanto mais países você atua e quanto mais você realmente for buscar recursos independentes em cada região, vai complexar, vai tornar muito mais complexo essa interação e como você vai fazer para cumprir essas obrigações legais por captar recursos dessa determinada maneira em cada um dos países. Então isso aqui é bem complexo. Esse é mais um ponto, é outra variável grande de se atuar em um país diferente. Só que para uma área bem mais específica. Por isso que muitas vezes as empresas preferem arrecadar ações num único país e atuar com filiais nos demais, sem ter essa interação propriamente dita nessas próprias regiões. Depois ela somente manda os recursos para essas filiais para elas fazerem seus projetos. É mais simples de lidar com essa forma. Por meio da transparência, as empresas divulgam regularmente e de forma completa informações confiáveis sobre a sua condição financeira e suas práticas contábeis. Lembrando que isso aqui varia também de país para país, quais são as normas, mas em geral, elas seguem um bom caminho do bom senso ali, que é bem similar entre uma e outra. Várias organizações internacionais estão tentando harmonizar as práticas contábeis dos diferentes países. O objetivo disso aqui é claro. Primeiro que fica mais fácil para qualquer país poder chegar e controlar e monitorar as empresas, porque vai seguir um certo nível de padronização, e facilita muito mais para as empresas também executarem suas atividades. Só que o interesse global, porque é interesse que as empresas continuem crescendo, gerando mais empregos, melhorando a economia, e assim vai indo. São várias empresas atuando no mundo inteiro que têm esse mesmo interesse. Gente, alguma dúvida até aqui? Essa aula é basicamente uma reciclagem, esse pedaço aqui inicial, da disciplina do mercado de capitais. Foi só trazer alguns pontos aqui, porque, querendo ou não, muitos mecanismos de arrecadação de recursos que a gente viu na disciplina do mercado de capitais são aplicados para empresas internacionais principalmente, ou para empresas que almejam crescer cada vez mais e mais, e chegando aquele dilema das primeiras aulas, quando uma empresa não tem para onde mais crescer, ela acaba indo para outros países. E assim vai indo esse é o ciclo da vida empresarial. Isso dá tudo certo, né? Se ela falir ou for comprada antes, é capaz dela morrer ali no caminho. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo, professor. Beleza, então vamos continuar. Gestão de RH em empresas globais. O papel estratégico de recursos humanos. Nós falamos já nas outras aulas dessa mesma disciplina aqui, focando muito naquela questão cultural e a dificuldade de você selecionar talentos em países diferentes, porque muitas vezes pode haver um conflito cultural entre a cultura da empresa e o país de origem e a cultura da regional que aquela empresa está se instalando. Então é uma situação que é bem complicadinha de lidar. A gestão internacional de recursos humanos é a seleção, treinamento e contratação e motivação de pessoal nas operações internacionais. A empresa deve desenvolver procedimentos, políticas e processos adequados para cada país onde opera. Termos: nativo do país anfitrião, nativos da matriz, nativos do país estrangeiro e expatriado. Cada um são os conceitos abordados nessa área aqui. Eu não me lembro aqui se eu escrevi eles por extenso, que cada um deles é, mas qualquer coisa depois eu trago uma definição mais explícita e detalhada ali. Mas basicamente são alguns termos que são utilizados para você pegar, deixa eu ver se eu coloquei no anterior. Não. São, por exemplo, pessoas que realmente, nativo do país anfitrião, seria no caso em pessoas que foram contratadas localmente para aquela empresa. Então, a empresa se instalou na Índia, são os funcionários que moram na Índia que vieram trabalhar na empresa. Nativos da matriz seriam as pessoas que já vieram do país de origem para o país que está se instalando naquela empresa.
nativos de país estrangeiro, muitas vezes tem aquela relação também de você pegar e ter pessoas que já atuam em países diferentes da matriz, mas que se mudam para um determinado país novo que a empresa está se instalando, mas para isso, simplesmente para ajudar nesse processo de adaptação e essa cultura internacional que estão havendo entre as empresas ali, isso é uma situação que também acontece. E expatriado seria alguém que foi enviado para morar lá no país e depois acaba tendo que voltar e assim vai indo. São vários termos específicos dessa área que podem acontecer. Mas é complicado, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessa situação, porque a empresa muitas vezes tem que enviar pessoal para trabalhar localmente na empresa que ela está criando em outro país, para propagar a cultura da empresa e o sistema do negócio em si. Só que isso também sai extremamente caro, porque você tem que enviar a pessoa, logicamente, você tem que pagar mais para ela estar indo lá também. É difícil você enviar a pessoa para outro país simplesmente para a experiência ela aceitar. E tem que ser um tipo de talento bem específico, porque acontece muito de você enviar pessoas para o exterior e elas quererem voltar. Porque é fácil a pessoa pensar, não, tipo, a empresa quer que eu me mude para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país ok, não é um país perigoso. Você vai mudar, sei lá, para Inglaterra, é um país também ok, isso não tem nenhum risco para passar lá. Só que uma vez eu tinha um professor que ele analisava risco era da Embraer, se eu não me engano, que ele fazia análises realmente se valia a pena para a empresa se instalar lá, fazer novos negócios e assim indo. Daí ele contou que pelo menos ele foi sequestrado 2 vezes. De realmente ter, digamos que ele falou uma vez que foi a mais assustadora, tinha um garoto que estava apontando uma K-47 para ele e esse garoto tinha 12 anos e estava bêbado. Então ele estava numa situação que ele estava temendo muito para a sua própria vida. Então é muito relativo, principalmente se a pessoa realmente quer se mudar para outro país ou não. Porque às vezes o país vai ter condições diferentes, oferecer riscos diferentes, e às vezes a pessoa vai empolgada, mas esse conflito cultural, às vezes falta de alguma comida que ela, assim, digamos que ela gostava no país de origem dela, ou até mesmo saudades da família, por aí vai indo, a pessoa acaba desistindo. E para a empresa isso sai caro, porque às vezes tem que investir em treinamento, você confia todo um setor produtivo, aquela empresa, na mão dessa pessoa, e às vezes a pessoa entra em depressão, não consegue mais trabalhar e tem que voltar. Então é um processo de análise rigoroso para realmente dar certo. Professor, Oi. nesse caso, quando a pessoa vai trabalhar num país fora do de origem, não tem como a empresa não faz assim um certo contrato com essa pessoa para ficar esse determinado período, pelo menos, algum Então, determinado período? sim, normalmente ela faz. Só que o problema é como que você vai punir a pessoa por causa disso, sabe? Ah, sim. Por exemplo, a pessoa por razões médicas. Por exemplo, o meu tio, isso é um caso real, ele foi trabalhar na Angola com construção civil, onde no caso como ele trabalhava com a comercialização de materiais e controle disso para uma empresa, ele foi contratado para ir lá e trabalhar com esse fornecimento diretamente local na Angola. E ele foi para lá. Ele não gostou totalmente lá porque disse que é um lugar muito quente, ele não gostou por causa de outras questões, só que aconteceu e por mais que ele fosse vacinado, ele ser picado por 2 insetos, eu não lembro qual que era. Se não me engano, ele pegou febre tifoide e mais uma doença assim que é transmitida dessa forma. E ele pegou 2 doenças simultâneas regionais, que tipo, a pessoa que mora lá muitas vezes está imunizada, só que para ele foi uma situação extremamente caótica. Então ele teve que ser enviado de volta para cá. Então, existem situações que, por mais que a pessoa esteja o contrato, que por razões de saúde, ela vai ter que acabar rompendo aquele contrato. E fica muito ruim para a empresa. Por exemplo, teu funcionário desenvolveu depressão por estar trabalhando em outro país, saudade da família, desencadeou problemas psiquiátricos nele ali, e ele vai ter que pegar e voltar por causa disso. É difícil ter uma empresa que vai pegar o cara que já está doente por estar lá, trazer ele de volta e processar ele aqui, sabe? Então é uma situação, e por mais que às vezes você consiga pegar e até mesmo processar a pessoa, digamos que você acaba fazendo te pagar uma indenização. Às vezes é impossível para essa pessoa te ressarcir do dano que você teve. Então você preparou esse funcionário para liderar uma equipe lá em outro país. Esse funcionário teve que, digamos, ter curso de idiomas, teve uma série de preparações para assumir lá, e digamos, ele realmente assumiu, trabalhou por 6 meses, só tinha ele com esse conhecimento e necessidade. Às vezes um outro funcionário já deu para trás também, que estava lá, e essa pessoa ficou ali, ela é a única que realmente pode fazer aquilo acontecer. Isso em N profissões diferentes. E pensa que se ela voltar, por mais que a empresa consiga punir ela de alguma forma, demitir ela por justa causa e assim vai indo, não vai pagar o preço de deixar essa operação parada em outro país.
Às vezes, então, é difícil você realmente conseguir ter essa garantia. Por isso que vale mais a pena você analisar o perfil e ver que se daria certo com isso. Tipo, alguém que já tem um histórico, não, essa pessoa é quase um nômade. Ela morou em 5 países diferentes, ficando pelo menos 1 a 2 anos em cada país. Você sabe que ela tem esse interesse intercultural. E para você, esse período que é médio, que ela gosta de viajar e já fez intercâmbio e viver em outros lugares, é o suficiente para você para conseguir tornar esse negócio maduro e substituir, às vezes, para alguém que já mora naquele país. Então, para você fazer essa análise de perfil, ver o interesse dessa pessoa, ver se a pessoa realmente gosta desse país, por exemplo, se a pessoa entende. É óbvio que a pessoa, às vezes, vai ver uma oportunidade internacional, ela vai mentir no currículo e nas experiências dela para conseguir ganhar essa oportunidade. Só que daí depende da empresa ter um RH que consiga fazer essa filtragem. E por meio desse filtro ali, você seleciona os candidatos que têm um perfil melhor para isso e diminui muito o teu risco nesse choque cultural ali que vai haver. É mais fácil você prevenir do que depois tentar recuperar o dano por meio disso. Então, por mais que existe contrato, com certeza existe, até mesmo porque essas empresas estão atuando em multinacionais, elas já vêm numa competitividade muito grande, então essas empresas já atuam com contrato de confidencialidade, com contrato, digamos que muitas vezes impede essa pessoa de ser contratada por outra empresa, que no caso, se uma empresa tentar contratar ela tem que ficar 1 ano congelada pela empresa de onde ela veio. Então ela fica 1 ano recebendo salário sem fazer nada, até esquecer tudo e estar desparelhada com a situação atual da empresa. Então essas empresas já tomam muito cuidado nessa parte contratual. Só que o problema é que às vezes os danos são tão grandes e você não tem realmente como ressarcir o prejuízo que foi causado. Então, é complicado. Ah, não, realmente é um risco muito grande mesmo. Eu não Uhum, tinha pensado dessa forma, mas são vários riscos mesmo, tanto de uhum, saúde, cultural, enfim. Realmente não é uhum, fácil mudar de uma cidade para outra, já é impactante, né? De um estado para outro, pior. Um país, então, é extremamente diferente, né? uhum. A experiência de viver em um país e em outro realmente é bem complicado mesmo. Não tinha pensado nessa possibilidade. É, e tipo, tem mais variáveis, se for pensar que tem, por exemplo, terrorismo e terremoto. Vamos considerar esses dois. Então, digamos aqui no Brasil, nós não temos terrorismo, nosso terrorismo é um pouquinho diferente, que é o medo de 2 caras em cima de uma moto, e terremoto nós não temos. Ou se tiver alguma vibração sísmica, é extremamente pequena, por questões geológicas, mas se for pegar, sei lá, a pessoa se muda para um país que nem o Chile ou o Japão, que tem muitos terremotos por dia, e a pessoa começa a sentir aqueles tremores e do nada descobre que ela tem uma espécie de fobia disso. A pessoa não tinha como saber, ela nunca tinha presenciado um terremoto na vida, e essa é uma situação. Ou às vezes pensa que vai num país que tem esses conflitos por uma espécie de guerra civil mais frequentes, e você tá loteado, sei lá, tá morando no apartamento ali, e próximo do apartamento do nada explode uma bomba, ou você vê alguém realmente trocando tiro. Isso já é o suficiente para alguém que viveu uma vida extremamente segura entrar em pânico, não querer mais sair do apartamento, desenvolver. Qual que é o nome daquele. Ah, esqueci o nome daquela fobia que a pessoa tem medo de lugares abertos. Enfim, tem risco muito maior da pessoa desenvolver qualquer problema psicológico com base nisso e ter que voltar, porque é uma situação que não tem como se controlar. Então, é um problema que vai longe se for devagar sobre as possibilidades dele. Por isso que é complexo. Em países que têm um risco cada vez maior, uma diferença muito grande sobre aquilo que acontece no país da matriz, o país onde aquela pessoa mora, e para o país quando ela está se mudando, tem que se levar todos esses pontos em consideração, estudar cases do passado de pessoas que já tiveram que voltar, seja para a própria empresa, ou com consultorias para analisar isso corretamente, para evitar que o dano seja causado. Então, complexo. Nossa, realmente é um risco muito grande, né? Tanto para a Uhum. empresa quanto para quem se sugere a mudar de país para tentar um trabalho diferente. Nossa, é muito, muito complexo mesmo. Sim. E é um problema real, né? Cada empresa enfrenta os seus e é complicado. Mas achei engraçado esse professor que estava contando esses casos dele que foi sequestrado por um garoto bêbado de 12 anos com uma K-47. Fico imaginando o medo dele de que o garoto, por qualquer motivo, até mesmo para tirar um sarro, começasse a atirar nele ali. Daí ele falou que ele nunca mais ia fazer esses trabalhos de corno, que é o jeito que ele nomeava para as empresas. Nossa, é fora da realidade mesmo. Passar por Uhum. uma situação assim é traumatizante, né? Com certeza. Ele nunca mais trabalhou internacionalmente depois disso. Só nos próprios negócios dele, que daí não envolvia mesmo tipo de exposição, né? Era negócios mais específicos. Então, continuando. Funções chaves de gestão internacional de RH. Contratação de pessoal, treinamento e desenvolvimento de funcionários, avaliação do desempenho, remuneração dos empregados, incluindo formulação de pacotes de benefícios que variam de país para país. Dentro do país, por exemplo, tem que nem aqui que nós temos vários tipos de vales, se for ver vários tipos de vales.
No Brasil a gente tem Vale Refeição, Vale Alimentação, temos Vale Cultura, tem Vale Presente, e assim por diante. Se for ver a lista de vales que a Sodexo fornece para empresas presentear os funcionários é gigantesca. E às vezes o sindicato pode ter uma exigência específica, tipo um Vale Alimentação realmente. E cada país trabalha com a sua própria CLT. Então é importante analisar cada caso a caso, e da mesma forma cada país vai dizer o que é certo e errado da maneira como vai tratar os funcionários. Isso tudo tem que ser levado em consideração e, se possível, utilizar, digamos, diretrizes globais para que tudo aquilo que for possível de tratar internacionalmente da mesma forma e especificamente em cada região de acordo com as regras de cada local. Relacionamento com os sindicatos, trabalhadores ou processos de acordo coletivos e a promoção da diversidade no local de trabalho. Isso aqui que é a parte complexa, porque às vezes a empresa realmente ela quer chegar e quer impor a cultura organizacional dela e a maneira que ela funciona para o mundo todo da mesma forma. Só que, para realmente a empresa ser aceita, você tem que abraçar como esse país funciona na localidade, até mesmo porque, que nem aqui no Brasil. O pessoal, digamos, gosta de jogar bola, ir no churrasco e assim por diante. Digamos que alguns países, que nem a Índia, talvez não tenham esse mesmo costume. Se uma empresa da Índia vier se instalar aqui, muitas vezes, para fazer os funcionários felizes, ela vai ter que promover esse tipo de evento, vai ter que fazer os funcionários, vai ter que, sei lá, alocar um espaço para os funcionários jogar bola lá, uma vez por ano, quando for aniversário da firma. Ela vai ter que se adequar. Às vezes, chegar e comemorar tudo da mesma forma, do mesmo jeito, não vai dar certo. Então, tem que ter essa adaptação. Mas essa adaptação tem que estar, digamos, um pouco fora da que realmente a estratégia da empresa e a imagem que ela quer ser percebida. Mas saber com sutilidade como se adaptar a isso e romper esse preconceito, às vezes, da própria direção da empresa, é a parte mais complicada. Política internacional de contratação de pessoal. Os gerentes de gestão internacional de RH determinam a mistura ideal de funcionários para trabalhar em filiais da empresa e filiais do exterior. Os gerentes mais aptos para trabalhar fora do país normalmente apresentam competência técnica, adaptabilidade, bom relacionamento interpessoal, capacidade de liderança, saúde física e emocional. Esse ponto que os casos que a gente estava conversando agora há pouco é principalmente focado nesse espaço. E cônjuge dependentes preparados para viver no estrangeiro. Às vezes pode ser uma boa motivação, inclusive, para a pessoa ficar lá. Às vezes a pessoa tem família constituída, então ela já tem uma independência um pouco maior. Ela tem, digamos, esposa, tem filhos e assim vai indo. Ele pode levar todo mundo junto para o exterior. Então a pessoa pensa, se for um país desenvolvido, meus filhos podem estudar numa escola melhor, pode ter um diploma depois mas reconhecido internacionalmente, pode estudar um outro idioma. Então são situações que são interessantes para você realmente fazer essa migração. E é mais fácil, digamos, um funcionário que vai com a esposa ou uma funcionária que vai com o marido para fora, ficar lá, porque ela já está, digamos, com a sua, como posso falar isso aqui, sua rede de apoio lá no local, do que alguém que vai sozinho e deixa a família para cá. Às vezes não, tipo, não precisa ser cônjuge, mas às vezes pode ser, por exemplo, os pais, ou que outra pessoa que ela realmente tem um convívio constante. Então é complicado lidar com essa situação. Mas quando você puder mandar a família praticamente toda para fora, você consegue dar essa base e dar mais estímulo para a pessoa trabalhar lá. Porque quando ela estiver triste, vai ter um ombro para chorar ali e seguir sua vida. E assim vai indo. E a motivação, igual eu tinha falado, simplesmente para melhorar a qualidade de vida da família como um todo. O fracasso do expatriado é o retorno à casa precoce e não planejado de um funcionário. Então, nós tínhamos falado agora há pouco bastante sobre isso, mas o ideal para a empresa é não acontecer isso, principalmente porque a empresa tem gasto em relação a isso, sem contar que às vezes ela pode demorar um pouquinho mais para se recuperar da saída de funcionário na empresa que ela acabou de mudar para lá. Então, é complicado. Preparação e treinamento pessoal. O treinamento nas missões exteriores inclui estudos de área, informações práticas e consciência intercultural. Então não basta simplesmente a pessoa desenvolver competência e ter as competências para atuar de maneira técnica na região. Ela tem que ter toda uma inserção e aprender a apreciar as diferenças daquele local e entender também como as coisas funcionam lá. A aquisição de competências linguísticas dá inúmeras vantagens, então a pessoa saber falar vários idiomas ajuda bastante. Então, por mais que às vezes a pessoa não conheça o idioma específico daquela região, se ela conhecer inglês e espanhol, já permite que ela atue em várias frentes diferentes, em vários países diferentes. Talvez ela tenha um pouquinho mais de dificuldade no início, mas já é uma porta de entrada mais facilmente do que saber apenas o idioma do seu país de origem. Que no nosso caso, o português, não são tantos países que falam assim. É parecido com o espanhol, mas ambos temos que falar devagar, então já é uma coisa complicada. Para o espanhol nos entender, nós temos que falar devagar, e para nós entendermos ele, também tem que falar devagar. E eu tenho a leve impressão que nós, que falamos português, temos mais facilmente espanhol do que o vice-versa. Mas, enfim, pode ser só preconceito meu. A repatriação é o retorno do expatriado ao país de origem de uma preparação prévia. Isso aí não tinha lido ainda. A repatriação é o retorno do expatriado ao país de origem e exige uma preparação prévia.
É complicado isso aqui também por questões documentais. Tem certos países que é mais complicado você conseguir, por exemplo, conseguir visto para a pessoa trabalhar lá fora. Então pensa que além de ter barreiras que essa pessoa que vai substituir a outra, tem que ter tido os cursos para aprender, ela tem que ter um conhecimento daquela área, tem que ter o idioma, e ainda assim tem barreiras de entrada para aquele profissional começar a atuar lá. E é difícil a empresa chegar com um documento, não, é emergência, aprova esse cara logo. É realmente difícil. Tem pessoas que às vezes conseguem emprego nos Estados Unidos, por exemplo, e não conseguem ficar para lá. Ou fica um pequeno período de tempo e o visto dela não é renovado, ela tem que voltar para cá. E às vezes a empresa não está preparada para lidar com situações de uma forma tão rápida. Então é bem complicado. Por isso que o ideal é você sempre investir na segurança e colocar mais pessoas responsáveis por N processos, de maneira que você sempre tenha uma segunda opção ou um plano B ali atuando simultaneamente. Isso ajuda bastante, e até mesmo na estabilidade das pessoas, porque quanto mais pessoas se enviar para lá, maior vai ser uma rede de apoio que ela vai ter, vai fazer amigos e tudo mais, isso vai poder criar digamos, alguns atrativos a mais para ela ficar naquela região e não se sentir alguém de fora. Avaliação de desempenho internacional e remuneração. Isso aqui é a parte mais complicada porque também envolve muitas variáveis na parte de que cada país considera como pagamento, o que realmente pode ou não pode ter, ou o que são as obrigações. Vários fatores do ambiente externo podem dificultar a avaliação eficaz do desempenho. Então, além de ter que saber como que você vai pagar as pessoas em cada região, a questão de como você vai avaliar esse desempenho também é difícil. Principalmente porque pessoas diferentes normalmente trabalham diferentes. Às vezes, um determinado país vai ter uma cultura mais agressiva na parte de horas de trabalho, por exemplo. Que nem aqui no Brasil, tem o número máximo de horas extras que você pode fazer. Isso se você trabalhar ali por jornada fixa. Você pode fazer no máximo 2 horas extras por dia, limitadas ali 44 horas semanais clássicas, mais as horas extras, e daí vai se complicando. Tem países que não tem limite de quantidade de hora extra que você pode fazer. Quando você está fazendo hora extra, você está recebendo, e as pessoas gostam de trabalhar dessa forma porque ganham muito mais. Que nem o Japão é assim, o Canadá é assim. E dessa forma, é difícil você avaliar, por exemplo, a produtividade de alguém que está num país que a pessoa trabalha 12 horas seguidas todo dia, e teoricamente ela pode fazer isso, diante do cenário brasileiro, quando a pessoa não pode fazer isso. E às vezes a pessoa é obrigada a fazer e não bate o ponto, sabe? Não é registrada, ela não ganha hora extra baseada nisso. Então os estímulos são diferentes. A pessoa receber um salário digno para trabalhar em outro país e realmente ganhar justamente por causa disso, ou que nem aqui, que a pessoa tem uma hora extra limitada, então a pessoa não consegue, digamos, produzir tanto quanto a outra, e até mesmo se ela produzir tanto quanto a outra, fazendo hora extra a mais, às vezes ela não vai receber por isso, é um processo complicado, porque daí envolve os interesses particulares de cada um dos gestores, dos gestores mesmo chegar e falar, oh, por favor, quebra esse galho, trabalhe mais aí, depois dá um jeito de te pagar, e nunca paga esse funcionário. Então, é complicado e varia muito de região para região. Os pacotes de remuneração variam de um país para outro devido a diferenças dos benefícios obrigatórios, de lei, legislação tributária, custo de vida, tradição local e cultura. Então, às vezes, por mais que aquele país não especifique um salário, digamos, específico para aquele funcionário receber em determinado país, às vezes o custo de vida da região que a empresa está, onde aquele funcionário vai ficar loteado, é extremamente caro. Então, você não pode chegar e pagar o salário mínimo local para ele. E, às vezes, você tem que aumentar muito o valor que você pagava para ele no país da empresa matriz. Então, é complicado. Você realmente tem que analisar vários fatores para realmente valer a pena para o funcionário, tanto na parte de experiência quanto na parte de remuneração, e ele ter uma boa qualidade de vida ali, e provavelmente tem que ser melhor do que a vida anterior, porque senão ele não vai gostar de viver ali, obviamente. Diversidade na força de trabalho internacional. As multinacionais contratam pessoal de diversas formações, nacionalidades e gêneros que trazem uma riqueza de experiência e conhecimento para resolver os problemas da empresa e buscar novas oportunidades. O que é interessante disso aqui? A partir do momento que você tem essa diversidade de pensamento mesmo e atuação dentro da empresa, esse conhecimento que é gerado especificamente, que às vezes um conhecimento de alguém aqui pode ajudar a resolver um problema que as outras filiais não conseguem, há uma troca de informações entre essas empresas, essas instituições que fazem parte do mesmo grupo, de maneira que uma solução seja propagada para outra. Então isso cria um leque de opções para você resolver o problema com muito mais agilidade. E também com diversidade, então você consegue resolver problemas de uma maneira diferente. Isso aqui é bem interessante, e é comum ver em multinacionais essa troca de informações, porque às vezes um problema que está tendo em um lugar é o mesmo que tem em outro, e às vezes as pessoas em determinado lugar não têm experiência necessária para resolver, que no Brasil a gente tem fama de conhecer muito bem como fazer gambiarras. Então, fica fácil conseguir associar e ver
como que a experiência de cada lugar pode solucionar melhor os problemas de uma área ou para outra. Até mesmo porque naquele lugar pode ter mais empresas, determinado segmento, que possibilitaram uma maior experiência para os funcionários daquela que você acabou de contratar para resolver determinado tipo de problema. Então é interessante a diversidade nas empresas, justamente para captar novos talentos e informações úteis. A diversidade cultural dos funcionários aumenta a complexidade da interação. Isso aqui é um fator que pode considerar de maneira positiva, como uma parte de ajudar os funcionários a conhecer o diferente, motivação pessoal deles, ou simplesmente dificultar os processos da empresa porque cada cultura é diferente. Tipo, no Brasil, você não pode causar danos morais às pessoas, porque você não pode, digamos, aumentar o tom de voz e realmente destratar elas, igual nós tínhamos visto em aulas anteriores. Mas em outros países é comum o chefe gritar com o funcionário, xingar ele, e depois está tudo bem. As pessoas aceitam isso porque elas estão acostumadas a essa cultura um pouco mais agressiva. Isso aqui dá um choque de cultura bem complexo e é difícil de lidar. Mas eu já tive isso em aulas passadas e tipo, toda uma adaptação, escolher as pessoas certas e você evita esse tipo de problema. O sucesso vem com o entendimento e aceitação das diferenças e serve para melhorar o planejamento, a estratégias e operações da empresa. Na maioria dos países, as mulheres ocupam menos cargos de trabalho e responsabilidade. Isso aqui é uma situação triste, mas tem muitas empresas que estão tentando resolver esse problema aqui. Tem países, inclusive, que isso acontece até de espelhar, por exemplo, o salário mínimo ser diferente um para o outro. Que no caso, no Japão, acho que eu tinha comentado esse caso com vocês, o salário mínimo das mulheres é menor que o salário mínimo dos homens. Isso é uma coisa horrível e são poucos países que ainda praticam esse tipo de situação, pelo menos de uma forma direta, assim, realmente legal. E muitos outros estão lutando para reverter esse problema e por mais que estejam lutando, ainda existe um gap muito grande, até mesmo porque é uma cultura que foi criada, viciada por um longo período de tempo, é difícil você reverter isso de uma hora para outra. E isso é injustificável, mas é uma situação que realmente acontece. Porque muitas vezes quem vai escolher um cargo de sucessão vai ser um homem ali, vai acabar escolhendo um outro homem para seguir esse mesmo cargo, sem justificativa nenhuma, de uma forma totalmente subjetiva para ele, e vai propagando dessa forma essa desigualdade. Mas isso é um tópico que está cada vez mais em ascensão e visibilidade global, e as empresas estão tentando se adequar a isso aí. É comum ver empresas que estão tentando fazer políticas para esse caminho. As empresas podem tomar várias medidas para garantir que a mulher alcance maior igualdade nas relações comerciais internacionais. Então, medidas que realmente incentivem isso aí, inclusive a questão de qualificação, e estimulem selecionar líderes mulheres, ajuda bastante esse tipo de situação, além de N outras políticas que podem resolver esse problema, que no caso seria essa desigualdade, mas a desigualdade também acontece com outros tipos de diversidade, seja, por exemplo, racismo, xenofobia, e assim vai indo. Às vezes tem vários tipos de preconceitos quando tem as empresas, e isso é complicado até mesmo porque para a empresa se adaptar bem no país, ela vai ter que ter muitos funcionários daquela região. E é justo que esses funcionários tenham a mesma possibilidade de ascensão que os outros funcionários da empresa também. Esse tipo de preconceito, isso acontece muito mais em empresas que normalmente elas atuam sobre a ótica familiar. Isso aí é muito mais comum de ver pessoas limitadas por viés ou efeito halo que acaba atuando nesse tipo de situação. Mas o ideal é que realmente as empresas criem esse ambiente de igualdade, porque ele realmente propicia melhorias dentro da empresa. São pontos de vista diferentes que vão sendo agregados em situações diferentes da empresa e acaba se tornando cada vez mais fundamental e visível a importância disso para as empresas. Tem empresas que têm os sócios e que realmente mandam são os acionistas, é muito mais comum ver esse tipo de diversidades dentro da empresa, porque às vezes é reconhecida a valorização disso. Mas isso não necessariamente é uma regra, tá? Pode ter empresas assim que não focam em diversidade porque quem está dirigindo a empresa é uma pessoa mais preconceituosa, e assim vai indo. Mas o ideal é que o mundo entre em rumo para isso, justamente para poder criar um mundo mais igualitário, porque necessariamente também existe aquela responsabilidade social envolvida no trabalho. E tô rouco porque eu falei demais. E aí, gente, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certo. Não, professor, tranquilo. Beleza. Então, gente, esse é basicamente o último conteúdo que vai ser dado nessa disciplina nesse bimestre. Tem alguns outros tópicos que eu vou tentar trazer junto ali na revisão, ou depois eu coloco depois, que eu achar interessante, tem mesmo links e afins, e eu vou deixar disponível para vocês. Em geral, a revisão vai ser baseada principalmente, vai ser baseada unicamente, na verdade, né, em todas as aulas que a gente teve nesse bimestre. Se eu não me engano, foram 6 aulas. Mas, enfim, eu já fiz os slides ali, deu 43 páginas, é tranquilo, só tive que dar uma compilada um pouco maior nas informações. E a prova vai ser baseada nessa revisão, mas tem alguns tópicos que às vezes eu falei em sala, outros slides até ali que eu não coloquei por causa de tentar deixar um pouco mais eficiente e curta a aula, mas que estão disponíveis nas aulas diretamente. Então, sugiro que você dê uma estudada pelo todo e não se limite unicamente pela revisão. Na própria revisão, eu vou falar isso no começo, tá? Para ninguém me jogar na cara depois.
Mas enfim, a prova tá tranquila. Quem fez as listas, assim como quem tinha feito a prova do primeiro bimestre, vai levar uma certa vantagem, até mesmo porque tem questões muito parecidas, que só foram mudados às vezes detalhes, ou questões que realmente seguem a mesma estrutura, então já dá um pensamento alinhado para resolver elas. A questão discursiva, ela envolve a discussão de um pequeno case ali que é dado na situação, por isso que ela vale 2 pontos, olha um pouco a mais que havia no primeiro bimestre, mas também não é a questão mais difícil, mais complexa do mundo. Eu vou dar as instruções corretamente na revisão, mas eu sugiro que escrevam bastante, escrevam ali com generosidade sem muita pressa, beleza? Então, gente, muito obrigado pela aula. Lembrando que até o dia 15 vocês têm para enviar todos os questionários das 2 disciplinas. Dia 15 é o próximo domingo, farei isso no outro. Então, peço que não deixem para a última hora, até mesmo para ocorrer algum problema, alguma coisa assim, porque nessa época de pandemia, isolamento social, a internet vira e mexe, dá problema na casa de todo mundo. Então, façam o quanto antes, até mesmo para poder utilizar durante a prova. Eu já vou fechar todos os questionários já no mesmo domingo à noite, para no dia seguinte já poder corrigir e já deixar essa nota disponível. Depois eu fico aguardando a nota da prova, e a cada prova aplicada eu já vou corrigir, já vou lançar a nota na sequência. Então a ideia é que vocês na própria semana ali já se aliviem, já tenham já noção de como que saíram em cada uma das disciplinas. Beleza? A ideia é deixar vocês mais tranquilos para focar no TCC. Ok, professor. Beleza, professor. Obrigado. Beleza, eu que agradeço a presença de vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos, um ótimo fim de semana e a gente conversa na próxima semana. Lembrando que na próxima terça vai ter palestra, tá? E a aula vai estar gravada nas 2 próximas aulas da semana que vem. Então eu vou deixar disponível. Minha ideia é antes de sexta-feira já deixar disponível a revisão para vocês lá, sem exercício, porque já acabou. Gente, muito obrigado, bom fim de semana, se cuidem e vejo vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição para o WhatsApp, só mandar mensagem. Beleza? Obrigado, professor. Obrigada, Você professor. também. Boa noite. Boa noite. Bom fim de semana a todos. Obrigado pela aula mais uma vez, professor. E até mais.